O arrebatamento é o episódio mais importante na vida dos cristãos. No livro de Mateus 24, versículo 27, Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Porque onde estiverem o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grito de clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos da terra, de uma a outra extremidades do céu. E no versículo 40 é mencionado como vai ocorrer o arrebatamento. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, o Senhor Jesus garante que esse episódio vai acontecer. E na Bíblia mostra também que já aconteceu o arrebatamento com algumas pessoas em casos isolados. O primeiro homem da Bíblia a ser arrebatado foi Enoque. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21, diz assim: quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de vida de Enoque na terra foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou para si. Então o primeiro homem da terra a ser arrebatado, transportado para o céu, foi Enoque. O segundo episódio isolado de arrebatamento é Moisés. Moisés subiu no monte Nebo e lá ele foi sepultado no vale de Moabe. E não foi encontrado o seu corpo para que ninguém revelasse o local onde ele estava enterrado, para que as pessoas não fizessem de Moisés um monumento de adoração. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Então aqui nós podemos testificar, já lá em Mateus, no Novo Testamento, Moisés conversando com Jesus no monte. Portanto, Moisés foi arrebatado para o céu. O próximo homem da Bíblia a ser arrebatado foi o profeta Elias. Elias foi o homem que orou, o fogo desceu do céu. Elias foi o homem que fez o desafio no Monte Carmelo e venceu seus inimigos. Elias foi o homem também que alimentou a viúva de Sarepta. O texto sagrado no livro de 2 Reis, capítulo 11, diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro.
E Elias subiu ao céu em um redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. Tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Esse episódio é um dos mais fortes de arrebatamento, pois o próprio Eliseu vê os carros de fogo descendo do céu, vê cavaleiros e cavalos de fogo, arrebatando Elias até o céu. O quarto homem da Bíblia a ser arrebatado é o próprio Senhor Jesus. Se você ler comigo, lá em Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim: tendo dito essas palavras, foi elevado Jesus às alturas, enquanto eles olhavam. Uma nuvem o encobriu à vista de todos. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia para o céu. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Isso aqui testifica o que Jesus fala em Mateus 24, quando nós falamos no início do vídeo, que aparecerá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e grande glória. E todas as tribos, todas as nações verão o Filho do Homem com seu poder. Portanto, Jesus é sim o quarto homem arrebatado até o céu. O quinto homem a ser arrebatado até o céu chama-se Estevão. Estevão estava pregando a palavra de Deus porque ele era um evangelista, um pregador da palavra. E nessa cidade, homens malignos o apedrejaram até a morte. Mas olha só o que aconteceu na hora da morte. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 57. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu Estevão. Antes da morte dele, ele viu o céu se abrindo, ele viu Jesus à direita de Deus Pai. E também tem um sexto homem chamado Abraão, o pai da fé. Abraão foi o patriarca da fé, ele foi o precursor da fé, o homem considerado amigo de Deus. Na Bíblia, ninguém foi chamado de amigo a não ser Abraão. Por quê? Abraão obedeceu à palavra de Deus. Uma coisa que é incomum nesses homens é que eles andavam com Deus, eles agradavam a Deus, apesar de ter as suas falhas como seres humanos. Mas no texto sagrado nós vemos Jesus falando de Abraão. Na passagem do jovem rico e de Lázaro, quando este morreu, ele foi levado para o céu e estava no colo de Abraão. Abraão conversava com o jovem que havia ido para o inferno porque não considerava Deus. Jesus também fala que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e se assentarão na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. É um episódio que vai acontecer em grande escala dessa vez. Jesus fala sobre os sinais que antecedem a sua volta, o seu retorno. Haverá sinais no sol, na lua. Haverá guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, pandemias. Nação se levantará contra a nação. Haverá grandes sinais e homens desmaiarão pelo terror e da expectativa das coisas que vão acontecer. Você pode desfrutar com Deus a vida eterna, porque tudo nesse mundo é temporal. Eu sou temporal, você é temporal, nada ficará neste mundo. Portanto,
Se você quer a vida eterna, aceite Jesus. Esteja com Ele. Porque Deus não é egoísta. Deus é generoso e quer compartilhar com os seres humanos a vida eterna. Não nesse planeta, porque ele já está condenado à morte. Mas Deus quer compartilhar com as pessoas a eternidade no seu reino. Mas a eternidade no reino de Deus só é possível as pessoas estando em aliança, conectadas com Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da vida. Deus é a eternidade. Se o ser humano se desconecta de Deus, ele pode viver a sua vida, mas vai chegar uma hora que vai acabar e não terá a vida eterna. Vale lembrar que Jesus diz que aquele que crer nele, esse tem a vida eterna. Portanto, o melhor a fazer é se preparar para a vida eterna. Aceite Jesus como seu Senhor e como seu único Salvador. Batize nas águas, agrade a Deus. Seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. E assim como Enoque, Moisés, Elias, Jesus, Estevão, Abraão, partiram desse mundo e entraram no céu, você também vai entrar. Deus ilumine você, muita luz e até o próximo vídeo. A vida eterna com Cristo é prometida aos que perseverarem. Então, qual será a sua escolha? Este é um momento para reflexão, oração e, acima de tudo, para buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Não importa o que o futuro nos reserve, estar em comunhão com Deus é o que nos dará força para enfrentar qualquer adversidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.